Fala, família! Estamos iniciando mais um episódio do No Máximo 20. Queria agradecer a galera que está acordando agora, ou a galera que está já no meio do seu dia, ou quem está indo dormir conosco. Hoje eu vou acompanhar aqui vocês, meu nome é Diego Lopes, teremos um convidado muito especial aqui hoje. Vou deixar o Léo se apresentar e depois a gente fala. Empreendedores e empreendedoras desse Brasil, muito prazer. Meu nome é Leonardo, sou formado em administração. Hoje se preparem que, novamente, a gente está trazendo um baita convidado para falar sobre cultura com ele. Então, Felipe Scarinci, formado em economia pela URGS, atualmente gerente de inovação da Anshan Brasil e co-host do Ministério Cast. Eu já tive a oportunidade de trabalhar diretamente aqui na Anshan Porto Alegre, onde ele é um ídolo, né, se eu posso dizer, fenômeno, e a gente não podia chamar uma pessoa diferente para falar sobre cultura. Já tive a oportunidade de ver ele implementando a cultura na prática. Então, para iniciar, vou passar a palavra para ele e já vou fazendo a primeira pergunta. Quem que tu acha, Fih, que deve puxar a cultura dentro das organizações? Já pode ir se apresentando e respondendo. Já começamos com essa. Mas, gente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas palavras. Vai ser um prazer conversar um pouco com vocês aqui, trazer alguns insights. Prazer aí para quem está nos escutando. Recado aqui, como vocês falaram, sou co-host do Ministério Cast. Assim como eu estou aqui com o Diegão e com o Leonardo hoje, algum outro dia a gente vai estar lá com o Leonardo e o Diego. Então, hoje vocês estão me escutando aqui, eu espero que outro dia vocês possam escutar eles lá no nosso podcast. Mas, Diegão, indo aí para nossa pergunta, cara, quem deve puxar a cultura dentro das organizações, né? Puxar, eu vou entender que como quem vai ser o guardião da cultura ou quem é que vai ajudar a construir a cultura, né? Eu acho que não tem como fugir muito, tá? É o tipo de coisa que tem que ser alta liderança, tem que ser o fundador, não tem como fazer muito diferente, porque, querendo ou não, essas pessoas, elas são o espelho, né? Então, a cultura, ela é muito o que as pessoas fazem, né? Tu pode falar o que tu quiser, tu vai dizer, olha, eu sou uma empresa verde, eu sou uma empresa que gosta dos animais, mas o que tu faz no dia a dia vai falar mais alto do que isso. E, normalmente, as pessoas, elas vão se espelhar no que a alta liderança ou no que o fundador está fazendo para fazer aí as ações do dia a dia. Não só se espelhar, como também a alta liderança e os fundadores são são as pessoas que estabelecem os incentivos dentro das empresas, né? Então não adianta tu dizer que tu é uma empresa verde e quando tu vai ver lá as metas que tu cobra as pessoas, que tu remunera elas, que tu faz o reconhecimento, são metas que jogam contra isso. Então a cultura é um conjunto de fatores que quem tem o maior poder sobre elas, inevitavelmente, é a alta liderança, e principalmente quando o fundador ainda está lá, é uma figura muito forte. E deixa eu te perguntar uma coisa em relação ao tempo que tu ficou na Anshan, foi basicamente a empresa que tu viveu. Pode nos contar um pouquinho sobre o que é a cultura da Anshan, como é que tu viu essa implementação, porque realmente ela é muito forte e é um baita exemplo, não só para a gente, mas para ti também. Cara, eu acho que na Anshan ali a gente viveu um momento muito bacana, um momento mágico, assim, né? Era uma cultura que ela unia muito as pessoas, né? Então, dentro de casa, a gente tinha muito essa questão da gente estar perto, a gente trabalhar muito junto e a gente comemorar muito junto, mas mais do que isso, era uma cultura que ela tinha muito forte um propósito de transformar efetivamente o ambiente de negócio no Rio Grande do Sul. E eu acho que isso que era o grande diferencial. A gente vivia aquilo. Claro que eu acho que a gente tinha alguns incentivos que acabavam, às vezes, não estando 100% alinhados, não existe cultura perfeita, mas eu acho que as pessoas que vinham de fora e admiravam isso, e as pessoas que estavam dentro e gostavam de viver aquela cultura, é porque elas se identificavam com aquele nosso valor central, que era realmente uma coisa que a gente transpirava. Eu vivi isso e eu acho que, como para ti foi, querendo ou não, tu começou lá bem jovem, e a gente aqui fala, obviamente, para diversas faixas etárias de idade, mas com certeza para bastante jovens que estão iniciando a carreira. Como para ti foi ser uma liderança, ter que puxar a cultura? Isso começou já desde cedo? Tu já te via como esse guardião? Ou foi com o passar do tempo, recebendo as responsabilidades, que tu começou a ver a importância disso? Cara, eu acho que foi uma coisa assim que para mim, pelo menos, foi muito natural. Desde o início me identifiquei muito e a gente conta a história, né? Não vai dar tempo da gente conversar aqui, mas lá em 2012, quando eu entrei, a gente passou por um grande resgate da cultura e a gente tem algumas figuras que foram importantes aí. Não quero ser injusto de esquecer de falar alguém, mas assim,
quatro nomes que eu não posso deixar de fora, é o Fábio Antadielo, Luciano Schifino, Pedro Valério e o Marcelo Rodrigues, que é o nosso próximo convidado aí. São pessoas que foram fundamentais para a gente resgatar essa cultura e resgatar esse pertencimento mesmo, sabe? Das pessoas gostarem do que elas estão fazendo lá, delas entenderem o que elas estão fazendo. Eu acho que foi muito bacana a gente ter vivido isso. É importante, pegando até essa questão da cultura no processo seletivo, isso importa muito? Cara, eu acho que aí é um ponto fundamental que tocou, Léo. Uma coisa que eu aprendi, assim, nos últimos tempos, e até acho que é uma coisa que a gente poderia ter feito melhor aí no nosso tempo de Ancha Porto Alegre, é que, cara, faz muita diferença tu formalizar a cultura. Claro que não tem como tu escrever exatamente como é que é, mas, assim, escreve, documenta, tenta gravar em pedra o negócio, porque isso vai ajudar muito. Cultura, eu lembro só para não fugir muito aqui, mas eu lembro uma vez que a gente estava conversando com o Fernando Schmidt, que era o diretor de regionais da Danchan. E daí o pessoal tava falando, e era final de 2012 isso, e o pessoal falando, pô, aqui tá uma cultura meio chata, o pessoal tá brigando muito. Eu disse, cara, se eu tirar todo mundo daqui, são essas paredes aqui que estão brigando, são esses computadores que estão brigando. Cara, a cultura são vocês. Então, se tu tem um negócio bem documentado, quais são os valores principais, né, que guiam aquela organização, e vai ser mais fácil de ter as pessoas certas. Então, assim, a pessoa, quando ela entra numa organização, se ela se sente, para ela se sentir confortável, para ela se sentir encorajada, para ela se sentir inspirada, cara, os valores dela não é que precisam ser os mesmos, né? O propósito dela não precisa ser o mesmo da organização, mas precisa ser compatível. Então, assim, o cara que gosta, sei lá, de animais, não, é muito difícil que ele vá trabalhar, sei lá, na BRF, entendeu? Não faz sentido, porque, enfim, cara, não é compatível com o que ele com o que ele gosta de viver e com as coisas que fazem bem para ele. Então, se está documentado, é mais fácil de tu ter as pessoas certas e é mais fácil de tu ter uma cultura forte, envolvente, que vai levar a organização para frente. Que eu acho que é algo que foi bem forte, se tu pudesse comentar, acho que só um pouquinho também, é a questão da parte comercial. Querendo ou não, por muito tempo foi referência. Tu acredita que foi o diferencial nosso na parte comercial, tendo todas as campanhas nacionais para tá sempre brigando e ganhando algumas vezes o título, né? Cara, ali, na verdade, foi muito mais circunstancial, né? Contextualizando aqui para os nossos ouvintes, a gente viveu um período na Ancha Porto Alegre de, cara, 6 anos seguidos batendo meta, né? A gente começou em 2012, foi parar em 2020, não, é mais de 7 anos batendo meta, todos os meses, e assim, não é aquela coisa de que a meta era baixa, a meta era a mesma de outras regionais que tinham até mais recursos do que a gente, às vezes mais alta do que aquelas regionais, e mesmo assim a gente batia a meta. Acho que tem um lado ali que é cultura, que assim se estabeleceu que a forma da gente funcionar era que a gente precisava trazer o maior número de empresas para dentro. Isso é importante, né? A gente entender que quando a gente quer desenvolver um ambiente de negócios mais aberto para negócio no Rio Grande do Sul, a gente precisa de mais empresas dentro desse mesmo ecossistema. Então é por isso que era importante. Não era simplesmente porque a gente estava correndo atrás de bater a meta. A gente entendia que a gente precisava trazer aquilo lá para que o negócio funcionasse. E a gente criou, à medida que a gente foi batendo meta por meses e meses a fio, a gente começou a criar essa ideia de que, bom, não tem como não bater meta. Isso foi muito importante para que a gente desse essa virada de chave, né? A gente, se pegar de 2012 versus 2019, que foi meu último ano ali de Ancha Porto Alegre, resultado de linha final, que eu sei que é uma coisa que todo mundo olha, né? Às vezes não, parece que não é bonito a gente falar de lucro, mas é importante, inclusive numa empresa que não tem fins lucrativos como a Ancha. Cara, nossa linha final pulou, cara, foi 5, 6 vezes maior em 2019 do que foi em 2012. Então, assim, uma cultura alinhada com pessoas que entendem o que elas querem fazer lá e se identificam com aquilo, vai acabar trazendo resultado financeiro. Vai acabar fazendo com que aquela organização ela tenha um impacto mais forte na sociedade. Então, assim, claro, depende da cultura, né? Não tem cultura certa e cultura errada, mas a cultura que a gente tinha ali levava para isso. Tem outras culturas que elas podem te levar para um outro caminho, que é alguma coisa que faz sentido para outras pessoas, que não era aquele conjunto de pessoas que estava ali com a gente. Cara, tem mais uma aqui, né? Mas que eu não posso deixar de tocar, que se tem uma coisa, além de saber liderar, tu também é um cara que sabe comemorar bastante. E eu quero que tu fale sobre isso, a importância da comemoração nessa questão de resultados, de cultura, de desenvolvimento das pessoas. Então, Diego, acho que, de novo, cara, é uma coisa que depende muito e vai variar de empresa para empresa, de cultura para cultura.
No nosso caso ali, tinha um pouco de que a galera que a gente tinha é uma galera muito jovem e uma galera que era muito animada, assim, que gostava realmente de fazer festa, gostava inclusive de fazer festa junto, quando tirava férias junto para viajar junto. Então era uma coisa que acabava sendo um combustível para nossa cultura mesmo. Então assim, não é que a cultura era comemorar, era que, cara, a gente gostava tanto do que a gente estava fazendo e a gente gostava todo mundo de comemorar mais do mesmo jeito. Quando a gente fazia alguma coisa que a gente estava muito feliz, cara, vamos junto fazer um negócio que a gente gosta muito, quase como uma recompensa, assim. Então foi muito importante. E, claro, né? Depende, cada pessoa vai comemorar de um jeito. Deu a liga ali de que no nosso caso, né? Não é por acaso isso, mas no nosso caso ali, todo mundo gostava de comemorar meio parecido e a gente se divertia muito, né? Era realmente aquela história do work hard, play hard. A gente realmente fazia muito aquilo, né? A gente trabalhava muito, no último dia do mês, às vezes precisava ficar até as 10 horas da noite, mas às 10 horas da noite a gente batia a meta e às 10h01 a gente estava comemorando. Então, acho que era um pouco por aí, pra gente fazia muito sentido. Pode ser que em outras organizações tenha que funcionar diferente. E até pegando agora a segunda pergunta aqui, o que é necessário para fazer essa cultura forte nas empresas? A gente já falou um pouco de meta, falou um pouco da conexão na hora de contratar as pessoas. O que mais que tu acha que faltou falar aqui que é muito importante para implementar essa cultura? Cara, acho que uma coisa importante aqui é que tu falou talvez de cultura forte, né? Eu acho que assim, quando a gente fala de implementar a cultura, não tem nada que tu precise fazer. Qualquer organização ela tem a sua própria cultura. Isso vai se criar de uma forma ou de outra. O que tu pode fazer é tentar entender como que funciona, né? Como que aquilo ali funciona e qual é o tipo de pessoa e qual é o tipo de objetivo que tu quer, qual é o tipo de ação que tu quer que tenha no dia a dia e começar deliberadamente trazer a cultura para mais perto de alguma coisa que é adequada para aquele ambiente que a gente está criando. Então, assim, tem um cara que eu gosto muito do que ele fala, que é o Clayton Christensen, né? O cara, professor de Harvard, faleceu agora em março desse ano, e ele é o cara que cunhou o termo inovação disruptiva. E uma coisa que ele fala é que a organização ela é composta por 3 conjuntos de, sei lá, fatores. O primeiro deles é recursos. Então, recurso é o quê? É aquilo que tu consegue contratar e demitir, comprar e vender. Então, assim, as pessoas são recursos dentro das empresas, as máquinas, né? O facilities, né? Onde a gente trabalha. Isso tu compra e vende, tu contrata e demite. Isso é relativamente móvel dentro das empresas. Então, se tu tem uma pessoa que não está alinhada com a tua estratégia, não está alinhada com a tua cultura, tu pode tirar ela lá de dentro. Ou se tu está trabalhando em um local que, por qualquer que seja o motivo, não faz sentido, sei lá. É uma empresa que se diz uma empresa verde, é uma indústria, e ali onde está, tem, sei lá, um lençol freático que está sendo contaminado pela tua atuação. Tu consegue trocar isso. Tem um segundo conjunto de fatores que ele chama de processos. E os processos eles são um pouco mais difíceis de mudar. Não é que é impossível, mas é mais difícil. O que são os processos? É como as pessoas fazem, né? Como é que funciona a empresa. Eu gosto de ver isso como uma maquininha, né? Imagina que tu coloca uma coisa dentro daquela máquina, passa por dentro daquela máquina, passa por alguns processos e sai uma coisa diferente do outro lado. Os processos, eles são a raiz da cultura. Então, assim, o que tu faz no dia a dia ali é o que lá na frente vai acabar virando a cultura, né? Se tu pegar o significado lá no dicionário de cultura, vai dizer que é um conjunto de crenças, rituais e não sei mais o que. É isso, entendeu? O que tu faz no dia a dia vai acabar virando tua cultura. A hora que os processos estão tão gravados em pedra, eles viram a tua cultura, e daí não importa tu querer dizer outra coisa e fazer aquilo lá. E o terceiro é a fórmula de lucro, que também é uma coisa bem importante para a cultura, não tanto talvez quanto os processos, mas é o quê? É como a empresa faz dinheiro. Se tu faz dinheiro matando animais e vendendo para as pessoas comer, a tua cultura ela vai poder ser uma cultura que, sei lá, ela visa alimentar as pessoas. Mas, assim, se for uma cultura que é para, sei lá, fazer o bem-estar dos animais, é um pouco mais difícil. Pode até ser que tenha uma empresa que faça isso de uma forma humanizada, não sei o quê, porque de qualquer forma a gente tem que fazer. Mas, é mais difícil disso funcionar. O que é importante para tu implementar uma cultura mais forte nas organizações entende muito bem quais são os teus processos e começa a trabalhar eles para que eles te levem para uma cultura mais adequada para o que tu quer. E daí deixa eu dar 2 exemplos aqui, tá? Um que eu gosto de falar bastante é do Uber. Não sei se vocês já leram o livro lá que conta a história do Travis Kalanick, que é o fundador do Uber, e eles falam que o Uber tinha uma cultura que eles chamavam de bro culture,
que vai lá, em tradução livre, é cultura de broderagem. É como se fosse, nós e nossos amigos aqui, uma coisa bem machista mesmo, trabalhando juntos. E daí ele disse, cara, as mulheres dentro da organização, dentro do Uber, assim, bem. E daí, assim, não é nenhuma grande surpresa a gente descobrir que o Uber tinha uma série de denúncias de assédio sistêmicas contra as mulheres, porque, cara, era a cultura que tinha ali, acabava levando as pessoas a fazer isso. Eles deliberadamente começaram a mexer nisso, até porque o Travis Kalanick, ele saiu e botaram outro CEO para tentar mexer nesse negócio. Depois ele teve que voltar, mas já voltou numa versão paz e amor. E outra que eu gosto de contar é da Patagônia, né? Aquela marca de roupa. Eles têm um anúncio que eles fizeram uma vez, que é a jaqueta lá, sei lá se é uma jaqueta, um casaco, que é o mais vendido deles, que eles botaram a foto do casaco dizendo, não compre esse casaco. E daí, cara, para mim isso é muito forte, porque na verdade, se tu vai ali e começa a ler embaixo por que eles dizem para não comprar, eles cara, para fazer esse casaco a gente precisou de 150 litros de água, que dá para, sei lá, matar a sede de 45 pessoas durante um dia. Esse casaco, levando em conta a produção e a logística, ele emitiu na camada de ozônio não sei quantas toneladas ou quantos quilos de dióxido de carbono. Então, assim, só compra ele se tu precisa mesmo. Então, a cultura deles de cuidar do meio ambiente é tão forte que eles dizem, olha, eu prefiro que tu não compre. Inclusive, eles criaram depois o negócio de repassar de segunda mão os casacos, enfim, que é uma coisa que talvez, se tu pensa num primeiro momento, ele é contra, né, uma fórmula de lucro normal, parece que tu vai fazer menos dinheiro assim, mas, cara, eles criaram uma cultura tão forte que as pessoas começaram a amar aquela marca e eles acabaram vendendo ainda mais. Então, acho que são dois casos bem fortes aí, tiveram que, de alguma forma ou de outra, entender o que eram os processos, como é que era a fórmula que eles queriam fazer de lucro, e trabalharam isso para que ali na frente eles conseguissem, né, ter mais perenidade. Sempre eu fico com muita referência, sensacional, é muito bom. Já fica a dica, pessoal, para quem está ouvindo, se em algum momento tiver a oportunidade de conversar com ele, porque é sempre uma aula. E agora vamos finalizando, e como de costume, a gente queria te pedir uma dica, né? Já tive a oportunidade de receber algumas, então passa para o pessoal uma aí. Legal. Cara, vou trazer duas aqui. Uma, você até um pouco repetitivo, mas se a gente está falando de cultura, eu vou dizer, cara, escreva, documente o que vocês acham que é a cultura da empresa de vocês, porque vai ficar mais fácil. Normalmente ela está muito ligada à figura de alguma grande liderança ou de algum fundador. É importante que isso esteja, né, documentado até para ajudar a tomar algumas decisões. E a outra coisa, acho que é um livro bem bacana para a gente ler, que fala um pouco disso também, que é do Simon Sinek, que é um cara que eu gosto muito. Inclusive, conheci ele através de um grande mestre nosso aqui, que já teve no podcast, que é o Thiago Breyer, e o livro dele, O Jogo Infinito. O novo livro dele é muito bacana. Acabei de ler agora. Sugiro aí para todo mundo que leia o livro, porque realmente abre a cabeça. Então, pessoal, esse foi mais um conteúdo não menos importante do que os outros, inclusive com muito conteúdo realmente, várias dicas importantes. Uma pessoa que é referência de cultura, 7 anos, 8 anos na Anshan, a gente até perde a conta de tanto tempo que ele está lá, passou por várias áreas. Então, realmente uma pessoa com muito conhecimento, não só de Anshan, mas de cultura. Muito obrigado pela audiência. Nos acompanhem nas redes sociais, se inscrevam no canal do YouTube, isso é muito importante, a gente vai começar a ressaltar agora. E, Diegão, a palavra está contigo. Então, família, esse foi mais um episódio. Eu nem vi passar o tempo, sempre a conversa com o Fia é excelente. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco e até um próximo conteúdo.